Segura na mão dele aí e fala: glória a Deus pela sua vida, que bom que você veio hoje. Fala com esse irmão que está sendo. Eu espero que Deus fale contigo nessa noite. Amém. Quem tem sua Bíblia de papel aí, levanta aí para eu ver. De papel, de papel. Quem trouxe a Bíblia de papel aí, levanta para eu ver. Deixa eu explicar. Eu falei com os irmãos, não tenho nada contra a Bíblia no celular. Eu tenho a Bíblia no celular, tenho a Bíblia em dispositivos eletrônicos, não tem nenhum problema nisso, é a mesma Bíblia, é a mesma palavra. Mas eu queria incentivar, só um incentivo, tá? Não estou cobrando, estou julgando ninguém, tá? Mas só um incentivo. Se você quiser, nos próximos cultos, traz sua Bíblia de papel. Traz ela. Vou te dar um motivo. Primeiro, que quando você anda com a Bíblia de papel, todo mundo pela rua sabe que você é crente, né? É o povo do livro, né? Da capa preta. Agora a minha é marrom, né? Mas um outro motivo é porque eu acho que a gente fica muito conectado em aparelhos eletrônicos, né? Celular e tal, não sei o quê. E a Bíblia em papel, não é que ela seja mais santa do que a Bíblia digital, não. Tem isso, não. Mas eu acho que ela tem alguma coisa diferente, eu não sei, sabe? Eu não sei explicar. Mas a gente precisa voltar a se relacionar com a Bíblia escrita em papel, que você pode sublinhar nela, marcar, escrever sua Bíblia, né? Ler na sua Bíblia aí em papel, sabe? Então é só uma recomendação. Traz sua Bíblia de papel, né? Eu amo tanto a minha Bíblia, irmãos. Eu falei aqui, a Suélia se identificou. Eu beijo a minha Bíblia, irmão. Alguém que já beijou Bíblia? Sua Bíblia? Já também? Ih, achei que eu era os únicos malucos aí, tem mais maluco aí. Irmão, de vez em quando eu beijo a Bíblia, porque a Bíblia diz que o verbo, Jesus era o verbo, ele era a palavra, ele é a própria palavra, né? Então, às vezes eu estou lendo a palavra assim, aí como não posso beijar Jesus agora, eu beijo a Bíblia, né? Eu cheiro a Bíblia, irmão, eu beijo a Bíblia, eu amo a minha Bíblia. Então, traga a sua Bíblia de papel. Amém? Amém. Glória a Deus. Abre comigo no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, livro de Exodó. Capítulo 12. Hoje é Páscoa, amém? Amém. Quem comeu muito chocolate aí? Quem saiu da dieta aí? O pessoal tá light, hein? Só um pouquinho, só um pouquinho. Quem ganhou pelo menos um chocolate aí hoje? Diz aleluia. Amém. Quem não ganhou igual eu, não ganhou nem um chocolatezinho? Deixa eu ver sua mão aí. Só eu, a Fabiola, ali o Valmir e a Thaís e o Jonathan. Não, e pior, vocês não sabem. Eu não ganhei nenhum chocolate, aí no primeiro culto eu falei que eu não tinha ganhado nenhum. A Carla ganhou 4. E mesmo assim ninguém me deu um, gente. Trouxeram 4 chocolates para minha esposa, não trouxeram nenhum para o pastor. Eu tô sem moral mesmo, gente. Ah, que bonitinho, cara. Serenata de amor. Pô, obrigado, cara. Obrigado. Pronto. Tá vendo, gente? Eu tenho alguém que pelo menos me ama nessa igreja. O tema da nossa série de março é? Maravilhosa? Graça. Aleluia. Abra sua Bíblia no Êxodo capítulo 12. E o tema da nossa mensagem de hoje é: Deus vê o sangue. Amém? Deus vê o sangue. É o que Deus está procurando em você. Vamos ler. Êxodo capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo. Este mês será o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano para vós. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai continuar lendo. Mas a primeira coisa que eu quero começar já compartilhando com você, aí direto ao assunto, é que Páscoa
tem a ver com novo tempo. Páscoa, para muitos, é só um dia de ganhar chocolate. Páscoa, para muitos, é só um dia de gastar dinheiro, de comprar ovo de Páscoa para os filhos, para os afilhados, né? E enfim. Páscoa para alguns não é nada. Tem gente que, para eles, Páscoa não é nem nada, nem um dia, nem. Tem gente que a Páscoa é um dia para se lembrar de Jesus. Para nós, a Páscoa não é um dia para se lembrar de Jesus, porque a gente se lembra de Jesus todo culto. E todo mês a gente comemora a Páscoa aqui na ceia. Mas tem gente que só se lembra de Jesus na Páscoa. E tem gente que não se lembra de Jesus nem na Páscoa. Mas a Páscoa não é apenas um dia comum. E Deus estabeleceu o que deveria ser a Páscoa. Deus começa dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês façam algo. Este mês, a partir de hoje, será o mês 1 do calendário de vocês. Irmãos, a Páscoa é uma data tão poderosa que quando teve a primeira Páscoa, zerou o calendário. Deus falou: eu quero que zere o calendário e comece de agora. E quando teve a Páscoa real, que foi Jesus morrendo na cruz, zerou o calendário de novo. Tanto que nós estamos a 2025 anos da morte de Jesus. Então a Páscoa é uma época de mudança. A Páscoa é uma época de recomeço e esperança. Fala comigo assim: recomeço. Sabe o que Deus estava dizendo? Quando o cordeiro for morto e o sangue do cordeiro estiver sobre vocês, uma nova vida vai começar na vida de vocês. Quando o cordeiro chegar, a vida, qual é a data? Qual é a data que vocês estão? Eles de repente responderiam: a gente está no ano 402 de escravidão. Estamos no ano 401. Estamos no Egito. Mas Deus falou assim: a partir de hoje, eu estou começando uma nova história na vida de vocês. Pare de contar o tempo de escravidão e comece a contar agora o novo tempo, o tempo de libertação e novidade de vida a partir de hoje. Então eu quero que você saiba, meus irmãos, que não importa quem você foi, não importa o quanto você pecou, não importa o como que foi a tua história de vida até aqui, não importa o quantos anos você viveu escravo do pecado e do diabo, mas eu quero te dizer que quando Jesus entra na tua vida, uma nova história. Deus é poderoso e só Ele pode fazer, mas Ele pode começar uma nova história do zero na tua vida. Há esperança para você. Há esperança. Quando Jesus entra na tua família, quando Jesus entra na tua história, Ele não apenas perdoa os teus pecados, mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, os 400 anos de sofrimento e escravidão se passaram, eis que tudo se fez. Então quando Jesus entra na sua vida, você precisa dizer: a partir de agora, a minha vida começa de novo. A partir de agora eu não sou mais quem eu era. A partir de agora, eu vou me relacionar a partir de uma nova vida que Ele me deu. Pastor, mas e o sofrimento que ficou lá atrás? Vai virar lembrança, porque Ele está te chamando para uma nova vida. Pastor, mas e os traumas que eu tenho da época de escravidão? É só uma lembrança, porque Deus está te dando uma nova vida a partir do Cordeiro. Fala com esse irmão que está do seu lado: o passado é só uma lembrança, o Cordeiro é nova vida. Amém? Tem muitos crentes que entregam a sua vida para Jesus, mas continuam vivendo como se ainda fossem aquilo que eram. Mas você tem que todos os dias acordar e dizer: não, naquele dia que eu me batizei, uma nova história começou. Não, diabo, eu não faço parte mais do Egito, o faraó não é mais o meu Senhor, o diabo não é mais o meu Senhor, eu tenho um novo Senhor. O Cordeiro de Deus entrou na minha vida, e quando eu me batizei, começou o ano 0 da minha vida. Deus tem uma nova história para você. Isso não é chavão, isso é Bíblia. Deus tem uma nova história para você. Quem crê nisso diz amém. Você vai viver uma nova história a partir de Jesus.
E é por isso que a gente repete uma coisa aqui. Dizem que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus aconteceu lá na Páscoa. E o melhor de Deus para nós aconteceu lá na cruz. Não há nada melhor para acontecer, meus irmãos. Não, pastor, mas o melhor de Deus não é meu casamento? Não. O melhor de Deus não é minha casa? Não. O melhor de Deus não é meu carro? Não. O melhor de Deus é Jesus, o Cordeiro de Deus para você. Amém, irmãos? Agora eu quero te mostrar uma coisa. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, no verso 3. Eu quero te mostrar o que o Cordeiro de Deus, o que o sangue de Jesus vai fazer na sua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo depois dessa Páscoa, amém? Amém. Êxodo 12, verso 3 diz assim: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for muito... Não, vamos no verso 7. Verso 5, perdão. Tome cada um cordeiro, e o vosso cordeiro será sem defeito. Fala comigo assim: o cordeiro tinha que ser sem defeito. O vosso cordeiro será um macho de 1 ano. Vocês tomarão das ovelhas ou das cabras. Vocês guardarão eles até o 14º dia do mesmo mês. E toda a Assembleia de Israel matará aquele cordeiro à tarde. Tomarão o sangue do cordeiro e colocarão nas suas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que as comerem. E no verso 13 diz assim: e o sangue será um sinal. Repete comigo assim: o sangue será o sinal sobre as suas casas em que vocês estiverem, e quando eu ver o sangue, diz o Senhor, quando eu ver o sangue, eu passarei sobre vocês, e a praga não estará sobre vocês para destruir vocês, quando eu ferir a terra do Egito. Diga glória a Deus. Irmãos, a Páscoa literalmente não tem nada a ver com coelho e chocolate. A Páscoa tem a ver com um cordeiro e o sangue dele. E aqui Deus estabeleceu a Páscoa. E eu quero só dar uma breve assim, parêntese aqui. Porque eu sei que tem muitas pessoas que se converteram ao cristianismo, aceitaram a Jesus, mas você fez parte de outras histórias na sua vida. De repente, no seu passado, quando você ouve falar de matar um animal, sacrificar um animal e usar o sangue desse animal, eu preciso falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que têm dúvida, e isso remete você a um outro tempo, ou coisas que a sua família fazia com animais. E aí você pensa, mas qual a relação que tem sobre isso? Porque quando fala de matar um animal, sangue de animal, eu me lembro de outro tempo, do meu passado, da minha religião, né? Mas eu quero te dizer o seguinte: quem estabeleceu isso foi Deus, há milhares de anos atrás, antes de qualquer outra religião. Deus criou e estabeleceu o sacrifício do cordeiro. E esse sacrifício do cordeiro seria, preste atenção, um substituto temporário, até que o cordeiro de verdade viesse. Então, quando o diabo viu isso, porque o diabo sempre quer imitar o que Deus tem, o diabo sempre quer imitar o que Deus faz, e o diabo sempre quer ter o que Deus tem. Então o diabo falou: opa, Deus estabeleceu o cordeiro, então eu vou criar aqui algumas religiões que usem o animal X, o animal Y, né? Eu não preciso citar animais aqui, você sabe, para que eles possam se relacionar comigo. Mas Deus falou: olha, o diabo não entendeu nada, porque o diabo nunca entende nada. Deus estava dizendo: o sacrifício do cordeiro é apenas um símbolo de um dia onde o verdadeiro cordeiro virá. E esse cordeiro estava andando na terra um dia, e João Batista olhou para ele e falou: ei, sabe esse sacrifício, esse cordeiro que vocês oferecem todos os anos? Sabe esse cordeiro que vocês matam e derramam o sangue dele? Sabe esse? Olha aqui para mim. Eis ali andando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele é o Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro. Vocês já não precisam mais matar animais, porque agora o verdadeiro Cordeiro está andando aqui sobre a terra e o nome dele é Jesus. Então é isso. Então os sacrifícios encerraram, mas o diabo ainda continua usando sacrifícios para que as pessoas sejam aceitas, sejam ouvidas, sejam abençoadas através de animais. Mas Deus está dizendo agora, você não precisa de animais ou de sangue para ser, a não ser o sangue do meu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, querido, Deus ordenou o seguinte: matem o Cordeiro, peguem o sangue do Cordeiro e passem nos umbrais da porta de vocês. Preste atenção aqui em mim. Deus disse o seguinte: à meia-noite no Egito, eu vou passar, e junto comigo vem um anjo destruidor. E eu vou passar de porta em porta, desde os judeus até os egípcios. Eu vou passar de porta em porta. E eu vou observar. E ele disse o seguinte: o sangue é o sinal. Aonde eu ver o sangue, o destruidor não vai entrar naquela casa. Mas aonde eu não ver o sangue, então a destruição e a morte entra naquela casa. Mas ele garantiu, o sangue é o sinal. Aonde eu ver o sangue, não há morte, não há destruição, porque o sangue é o sinal. E o que eu quero que você saiba nessa noite? Que o que Deus está olhando para você, você precisa sair daqui entendendo isso. Deus não se relaciona com você olhando para você. Presta atenção nisso. Deus não se relaciona com você olhando para você. Deus se relaciona com você a partir do sangue do Cordeiro. Deus salva a tua casa, salva a tua família. Deus protege a tua família, a tua vida e te dá a vida eterna, não pelos teus méritos, mas o que Ele está procurando é o Cordeiro, é o sangue. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu preciso aqui de o meu amigo está lá atrás, ele ficou com medo, ele sentou lá atrás, meu filho. Eu preciso de um outro filho agora. Vou pegar o Nicolas, que vai parecer mais com meu filho. Vem cá, Nicolas. É porque eu chamei um outro artista, que o pessoal não acreditou muito que ele seria o meu filho, né? Esse daqui parece meu filho, né? Parece ou não parece comigo? Quando eu comprar a minha camisa do Luffy, a gente vem igual, aí vai parecer. Tadinho. Mas pensa comigo, irmãos. Egito, ano 0, 11h30 da noite. E aí eu sou o pai, filho, e o Nicolas me pergunta assim: pai, é hoje? É, cara. É hoje que Deus vai passar aqui na nossa casa? É. E vai ter morte, Deus vai matar? Vai, Deus vai matar muita gente no Egito hoje, filho. E aí ele está preocupado, sabe por quê? Ele fala assim: pai, é o seguinte, é assim, eu não ia contar nada não, mas sabe ontem que o senhor falou para eu não brincar com aquele egípcio? Eu bem fui lá, brinquei com ele, pai, eu te desobedeci. E quando Deus passar aqui, Deus vai saber que eu pequei, Deus vai me matar. A cara dele para mim. Sabe, pai, o senhor falou para eu desligar o videogame cedo, eu fiquei jogando a noite inteira. E eu menti. Eu colei na prova, pai, eu menti. E tem outra, pai. Eu vi que esses dias, o Nicolas falando comigo, eu vi que esses dias o senhor brigou com a minha mãe. Minha mãe está chateada contigo. Eu sei que Deus não se agrada disso. Então, pai, Deus vai passar aqui, Deus vai olhar para a nossa casa e nós não somos perfeitos. Então Deus vai olhar para a gente, Deus vai matar a gente. E ele está preocupado. Aí eu falo com ele: filho, deixa eu te falar uma coisa. A questão não é se você é perfeito ou se eu sou perfeito. A questão é que Deus disse que o Cordeiro tinha que ser perfeito. E quando Deus passar aqui, Deus não vai olhar para você nem para mim. Deus quer saber se o sangue do Cordeiro está na porta. Se o sangue do Cordeiro estiver na porta, a gente está salvo, cara. Agora, se o sangue não estiver na porta, se o Cordeiro que nós escolhemos não for perfeito, aí a gente está frito.
Tu escolheu bem o cordeiro? Tem certeza? Tinha mancha? Tinha perna quebrada? Nenhum defeito? Eu também olhei, acho que não tinha nenhum não. Então acho que a gente está seguro, não está? Agora, o cordeiro que Deus escolheu para si foi o próprio Deus que escolheu. O cordeiro foi o próprio filho dele, sem mancha, sem mácula, sem ruga. E quando Deus olha para você, Nicolas, Deus não está procurando perfeição em você. Ainda que Deus espera que você se pareça com o filho dele e ande em santidade. Deus espera que você não seja um pecador. Mas quando Deus olha para você, Nicolas, Deus não está avaliando você. Deus está avaliando o cordeiro dele. Deus quer ver se tem o sangue na porta. Se tiver, a gente está salvo. Pode sentar, meu amigo. Quem está entendendo aí nessa noite? Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem muita gente tentando se relacionar com Deus baseado nos seus próprios méritos. Tem gente que ele se relaciona com Deus baseado nos seus sentimentos, baseado na sua justiça, baseado no seu senso de justiça própria. Quando ele vai orar, eu já vi até gente falando o seguinte: olha, se você for orar expulsar um demônio, você tem que estar com a vida no altar, hein, varão? Porque se você tiver algum pecadinho, o diabo não sai não, tá? Aonde está escrito isso na Bíblia, irmão? Irmão, se o diabo ele tiver que avaliar a minha vida para ele poder sair, então, irmão, a autoridade não é de Jesus, é minha. Quando o diabo olha, ele tem que obedecer, sabe por quê? Porque quem está mandando é perfeito. O cordeiro, ele pode avaliar o cordeiro é perfeito. Esses dias perguntaram o seguinte no GC: você tem certeza da sua salvação? Pergunta para esse irmão que está do seu lado: você tem certeza da sua salvação? Não, o Léo é muito engraçadinho, que perguntou para a parede, ele acha que eu não vi, né? Quando for assim, você tem que explicar, né, irmão? Se você estiver na parede, pergunta para o irmão do outro lado. Porque tem uns engraçadinhos, né? Pergunta com mais convicção: ei, você tem certeza da sua salvação? Aí quando faz essa pergunta, tem gente que olha para si. Quando pergunta, tem certeza da sua salvação? Tem gente que olha para si. Quando te perguntarem isso, olha para o cordeiro e fala assim: eu tenho. Sabe por quê? O cordeiro é perfeito e o sangue dele está sobre a minha vida, e Deus está olhando o sangue dele na minha vida. Porque o cordeiro é perfeito, eu tenho salvação na minha vida. Pastor, mas e santidade? Você está dizendo que a gente pode então pecar e... Não, irmãos, a gente tem que viver em santidade, mas a santidade verdadeira é fruto da graça e não fruto do esforço próprio. Quanto mais você olha para si, mais pecador você se torna. Sabia disso? Quanto mais você olha para si mesmo, mais pecador e depressivo você se torna. Mas quanto mais você olha para o Cordeiro, mais da santidade dele está na sua vida. Mais vida nova você vive. Amém ou não amém, irmãos? Então, querido, Deus está olhando para o Cordeiro. Deixa eu te mostrar mais rapidinho aqui. Vem cá, Paulo, fica em pé aqui. Eu preciso de mais uma pessoa aqui. Vem cá você. Vai ser bom isso aqui, vai ser bom, hein? Você precisa entender isso aqui, irmão. Fica atrás dele. Você está de preto, você é o pecador. Vira para cá, para mim. Isso, fica aqui na frente dele. Deu certinho, irmão. Eu sou Deus. Eu sou o pregador, eu sempre escolho o personagem que eu quero na história. Esse daqui é a ovelha gordinha, que a ovelha é sempre fortinho, gordinho. Branquinho, deu certinho, né? O pelinho branquinho. E o pecador pretinho, olha aqui. Pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Depois desse dia da Páscoa, todos os anos Deus falou: vocês devem celebrar a Páscoa. Sempre. Todos os anos você tem que pegar o cordeiro, matar o cordeiro e se aproximar de mim através do cordeiro. E o que era? Quando... Dá um passinho para o lado aqui, ovelha, cordeiro. Quando esse pecador tenta se aproximar de Deus, dá um passo para mim. Deus fala: não. Eu só vejo pecado em você. Eu só vejo maldade, pecado. Eu não vejo nada de bom em você. E eu sou um Deus santo, eu não posso me aproximar de você. Passo para trás.
por causa dos seus pecados você é meu inimigo. Mas então esse cordeiro ele faz diferente, esse pecador ele faz diferente. Irmão, deu certinho isso daqui. Pega o cordeiro aí, pega o teu cordeiro. Agora vem, esconde atrás do cordeiro. Quando eu olho agora para ele, eu não vejo mais pecado nenhum nele. O cordeiro é perfeito, ele é santo, branquinho. E agora ele fala comigo através do cordeiro. E ele mata o cordeiro foi morto na cruz. O cordeiro morreu no lugar dele. Quando eu olho agora para o Mateus, eu só vejo santidade. Quando eu olho para o Mateus, eu vejo meu filho. Quando o Mateus ora, eu vejo meu filho na vida do Mateus. Eu aceito o Mateus, ele é amado, ele é aceito. Por quê? Porque o cordeiro foi aceito. O cordeiro é branco, ele é perfeito. O cordeiro não tem mancha, não tem mácula. Pode sentar. Esse daqui tem, mas o cordeiro dele não tem. Então, querido, não se aproxime de Jesus tentando convencer a Deus. Tem gente que se aproxima de Deus assim: oh Deus, eu sou tão pecador, sou um miserável, pobre, o cocô do cavalo do bandido. O Senhor não me ouve, Deus. Não me ouve, Deus. Não me ouve, porque eu não mereço, Deus. Não mereço. Irmão, se você chega diante de Deus assim, esquece, irmão. Deus não tem nada para falar com esse tipo de fé. Deus não está buscando por esse tipo de oração. Hebreus capítulo 12, verso 19, diz assim: entrando com ousadia. Por quê? Por causa do sangue. Então você tem que entrar na presença de Deus. Você pecou. Você pecou durante o dia. Você errou, você falhou. Na verdade, você está decepcionado consigo mesmo. Mas então você entra com ousadia dizendo o seguinte: Deus, eu estou aqui com muita confiança na tua presença, por causa do sangue do Cordeiro, por causa de Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. É por causa dele que eu tenho confiança para estar na tua presença, Senhor. Então Deus fala: vem, filho, vem que eu te recebo. No livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 19, Colossenses capítulo 1, verso 19, diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, no Cordeiro, em Jesus, e que havendo por ele, olha quantas vezes vai falar ele, Jesus, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vocês também, que em outro tempo, vocês eram estranhos, e vocês eram inimigos. Ei, irmão, você não era bonzinho, você não era amigo de Deus, você era inimigo de Deus. Todo mundo que não está em Cristo é inimigo de Deus. E vocês eram inimigos de Deus no vosso entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Meu Deus. Vem aqui de novo, o Paulo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar aqui contigo, olha aqui para mim. Quando você olha no espelho, você consegue se ver a si mesmo santo, irrepreensível e inculpável? O que é inculpável? É aquele que não tem nenhuma culpa e não pode se colocar nenhuma culpa em cima dele. Irrepreensível é alguém que não tem nada do que se repreender na vida dessa pessoa. E santo é alguém que não tem pecado. Quantos de nós nos relacionamos com Deus achando que Deus nos vê como pecadores miseráveis? Quando na verdade a Bíblia diz que através de Cristo, preste atenção, por Ele, em Cristo, pela sua morte, Ele nos agora apresenta aos olhos de Deus santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aos meus olhos, o Paulo tem muita coisa para repreender nele.
Aos meus olhos nossa, tem quanta culpa nesse homem aqui. Culpado. Mas aos olhos de Deus, porque você se chega através do Cordeiro, Deus olha para você, Paulo, todo dia que você acorda. Quando você chega na presença dele, quando você vai orar, quando você vai adorar, quando você pede para ele te abençoar, Deus fala assim: eu vejo você irrepreensível. Eu vejo você inculpável. Como essa blusa branca, é assim que Deus te vê. Pastor, mas eu não peco. Peca. Mas a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia. Isso quer dizer que o último pecado que você pecou já não está mais na conta. Deus não vê culpa mais em você, enquanto você está em Cristo. E é por isso, Paulo, que no próximo verso diz assim, abre lá no verso 23, Colossenses 1, 23. Se, fala comigo assim, se... No verso 23 diz assim: se na verdade vocês permanecerem fundados, firmes na fé e não se moverem da esperança do evangelho que vocês têm ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Se, fala comigo assim, irmão, fala com esse irmão assim, irmão, se você não se mover do evangelho, Deus te vê santo e inculpável. O evangelho é a chave. Olha aqui para mim. Sem Cristo, você é inimigo de Deus. Tem gente no mundo que não está em Cristo, não tem Cristo, não está debaixo do sangue, mas se relaciona com Deus como se Deus fosse amigo dele. Eu conheço pessoas que estão longe de Jesus, 1 milha, mas quando você conversa com ele, fala, não, eu e Deus, a gente, estamos assim, Não está, não. Porque a Bíblia diz que sem Cristo você é inimigo de Deus. Mas também conheço o crente que está debaixo do sangue de Jesus e se relaciona com Deus como se Deus fosse inimigo dele. A verdade é que sem Jesus, você é inimigo de Deus. Mas sem Jesus, você é santo e inculpável diante dele. Amém, irmãos? Então eu quero te dizer, não se mova da sua fé. E eu quero terminar lendo Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21, verso 23. Perdão, Êxodo 12. Perdão, irmão. Êxodo 12, verso 23. Também é. Êxodo 12, 23. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que Moisés falou. O que Deus falou. Verso 22, perdão. Tomareis um molho de isopo. Era um tipo de um pano, né? Uma trincha. E vocês vão molhar o sangue que está na bacia e vão passar na verga, nas 2 ombreiras da porta da casa, com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta da casa até de manhã. Repita comigo assim: não saia da casa. Nenhum de vós sairá da casa, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando ele ver o sangue na verga e nas ombreiras, o Senhor saltará sobre a porta e não deixará o destruidor entrar na vossa casa para vos ferir. Agora, irmãos, preste atenção aqui, Olha aqui para mim. Olha para mim aqui, Ele disse o seguinte: a salvação está dentro da casa. Não saia da casa. Quem está entendendo aí? Não saia da casa. Porque tem gente que fala assim: estou passando muita luta, estou passando muita tribulação, vontade de largar tudo. Só que esse largar tudo não é tudo. Porque você fala assim, vontade de largar tudo? Estou com vontade de largar tudo. Tudo o quê? Largar o trabalho? Não, Deus me livre de largar meu trabalho. Vontade de largar a faculdade? Não, tem que terminar meus estudos. Vontade de largar o colégio? Não, tem que estudar. Vontade de largar a família? Não, Deus me livre de largar minha esposa. Onde é que eu vou arrumar outra? Coisa está difícil hoje em dia, né? Está difícil arrumar uma? É ou não é, Mateus? Tá ou não tá? Ele falou ali.
Vontade de largar tudo, o quê? Largar sua casa, vender e morar na rua? Não, pastor, como é que eu vou largar minha casa, pastor? É vontade de largar o quê, então? A igreja. Ah, sim. Porque esse tudo nunca é tudo, é sempre a igreja. A vontade de largar nunca é largar tudo, é sempre largar Cristo. É sempre largar a fé. Mas Deus disse o seguinte, olha, não saia de dentro da casa. Não saia do lugar que está coberto pelo sangue de Jesus. Não saia do evangelho, não saia da igreja, não saia da sua fé, não saia de dentro da cobertura do sangue, porque se você sair, eu não garanto a sua proteção. O quê? Como é que é o nome dele aqui? O destruidor vai te pegar. Fala com esse irmão que está do seu lado, fala sério com ele assim, fala assim, ó, sem o sangue, o destruidor te pega. Ah, tô com vontade de sair da igreja. Sai, irmão. Vai. Tô com vontade, tô desanimado da igreja. Vai então, irmão. Vai abraçar o capeta então, o destruidor, não é? Vai lá. É ou não é, irmão? Vai lá do lado de fora, na rua, lá no Egito. Vai ver como é que tá lá. É ou não é, Cacá? Imagina agora, irmãos. 11h55, 57, 59, meia-noite. De repente eles ouvem assim. E aí de repente escuta o primeiro grito. Ah! Aí o segundo grito, meu filho! Aí todo mundo gritando, aquele desespero. A Bíblia diz que nunca houve tamanho desespero no Egito. Todo mundo gritando desesperado. Aí de repente o menininho dentro da casa. Ah, pai, quer saber? Eu vou dar uma volta lá fora. Você acha, Léo? Ah, quer saber? Tá muito quente aqui dentro. Vou dar uma voltinha lá no Egito para ver como é que é esse negócio de destruidor aí. Quem iria? É ruim, irmão. Eu ia ficar dentro da casa, porque dentro da casa eu tô seguro, não por causa da gente, mas o sangue tá na porta. Aqui dentro da igreja eu tô seguro. Aqui dentro da palavra eu estou seguro. Aqui dentro do evangelho eu estou seguro. Porque o sangue de Jesus me livra de todo mal e me garante a vida eterna. É pela graça. Eu não vou abandonar a graça. Imagina, Fabíola, 11h59, aquele garotinho dentro de casa fala assim, pai, o senhor passou o sangue na porta? E o pai fala, ih, rapaz, eu estava tão ocupado, esqueci de passar o sangue. Está morto. Mas o pai falando, fica tranquilo, filho, dentro da nossa casa o sangue de Jesus tem poder. Quem é pai e mãe aí? Deixa eu ver. Diga assim comigo, dentro da minha casa o sangue de Jesus tem poder. Bota a mão na altura do coração e diga assim, na minha vida o sangue do Cordeiro perfeito de Deus tem poder. Você crê nisso? Porque pela graça sois, isso não vem, é um dom de Deus. O Senhor está procurando sangue, olhando o sangue de Jesus na sua vida. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Essa semana, não seja introspectivo, seja contemplativo. Olha, presta atenção aqui em mim. Fala assim comigo, introspecção leva à depressão. A contemplação leva alguma palavra que rima com ão, me ajuda aí. Ao quê? Sei lá, gratidão. O que quer dizer isso, pastor? Sabe o que é introspecção? É quando você fica assim, acordado pensando em si mesmo, pensando nos seus pecados, pensando em quão fraco você é, pensando que você não consegue, sabe? O que é contemplação? É quando você fecha os olhos e em vez de pensar em você, você pensa em Jesus. Toda vez que você se pegar pensando em você mesmo, muda o foco, pensa no Cordeiro, Ele é perfeito.